essa história do Flávio Bolsonaro, o Lula, ele ainda não deu uma resposta oficial para a Band, pelo que eu apurei. Mas uma pessoa da campanha dele me colocou que é praticamente dado, que ele não vai mesmo, e ressaltou, olha, o Lula tá com uma série de agenda de viagens, não colocou nenhum dia para se preparar para o debate, e o Lula, quando vai para os debates, ele gosta de reservar ali o dia do debate para se preparar. Ele vai ter uma agenda, ele e o Flávio vão ter agendas no Rio de Janeiro, agendas puxadas no sábado. O Flávio vai estar no lançamento da campanha do Douglas Ruas, que é o candidato do PL ao governo do Rio, vai ser no Maracanãzinho, e o Lula vai ter uma agenda no estádio do Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Flávio, à noite, ele vai pra festa do Peão de Barreto, sábado à noite, né? Então, assim, tá fazendo uma aposta alta de que realmente não vai para esse debate, que eu acho que é o medo, na verdade. Eu acho que o Flávio tem isso. Eles usam como desculpa, se o Lula não vai, não vale eu ir. Mas, na verdade, acho que ele tá com medo de ter que enfrentar esse paredão aí, sobretudo da direita, porque são candidatos de direita, mas que prometem ir para cima dele, né? Então, eu acho interessante, assim, eles prometem ir para cima do Flávio Bolsonaro e eles têm munição para ir para cima do Flávio Bolsonaro. Não é que vai ser apenas críticas, por exemplo, à postura de Flávio como senador, ou posturas de Flávio durante o mandato, ou posturas sobre o programa de governo. Não, o Flávio Bolsonaro entregou certa munição involuntariamente para os seus adversários nos últimos meses aí. A gente vai falar do Dark Horse, né? A gente vai falar dessa relação que ainda está muito... Só estamos de volta do intervalo. Você que está no YouTube, continua aqui com a gente. A gente está discutindo aqui sobre os debates. Pode continuar, Gustavo. Como eu estava falando, o Flávio Bolsonaro entregou nos últimos meses alguma munição para os principais adversários dele, né? Para o Renan Santos, para o Ronaldo Caiado, para o Romeu Zema, que pode atrapalhar a votação dele, caso isso seja exposto em cadeia nacional de rádio e televisão, como é o caso de um debate em TV aberta, né? Como é o caso do debate da TV Bandeirantes. Então, eu acho que existe essa preocupação. E eu acho que existe uma preocupação que aí o Flávio Bolsonaro tem que ficar esperto, porque ele, presente ou não presente nos debates, há sempre o risco de uma dessas três outras candidaturas conseguir se associar com o eleitor bolsonarista de modo, como eu falei, de modo que o Flávio talvez não tenha conseguido tanto. Vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro, de todos os filhos da família Bolsonaro, é o mais centrão de todos. É o que tem mais denúncias, digamos assim, que podem ser exploradas, né? Também. E tem as denúncias, mas ele também tem aquela cara de tipo assim, eu topo um grande acordão aqui para fazer... O Flávio é o cara da política da família Bolsonaro. Sempre foi. Eu não estou fazendo isso de um jeito negativo, pejorativo. É uma avaliação interna. O Flávio é o membro da família Bolsonaro que melhor conversa com outros políticos. Até mesmo com o próprio STF, né? Embora ele faça críticas, é o que sempre teve uma interlocução ali com ministros do STF. É o que melhor conversa com os partidos do Centrão, o PP, o Republicanos. Ele foi do Republicanos, o Flávio Bolsonaro, né? Não vamos esquecer disso. Ele vai para o PL depois que o pai se filia, mas ele foi filiado ao Republicanos durante um tempo também. Então, ao contrário, por exemplo, do Eduardo, que é um bolsonarista no sentido... mais cru da palavra, assim, é aquele cara que expressa essa revolta popular, né? A gente sempre fala essa revolta contra a política, essa revolta contra o STF, essa revolta contra tudo isso que está aí. O Flávio não. Talvez até tenha sido escolhido pelo pai justamente por essa proximidade com partidos de centro para tentar atrair esses caras para a própria campanha. Não conseguiu, mas era o que melhor tinha qualidades para fazer isso. Só que isso é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que ele se associa muito bem a outros políticos, isso talvez afaste um pouco esse eleitor bolsonarista raiz, que é a rejeição dessa política dos conchavos, a rejeição dessa política dos gabinetes do Palácio por excelência. Que é o que aconteceu, por exemplo, já que a gente está falando do nosso glorioso Pablo Marçal, é o que aconteceu na eleição de 2024. Na eleição de 2024 em São Paulo, a gente tinha o Guilherme Boulos à esquerda, sim, a gente tinha a Tabata Amaral e a sua social-democracia, a gente tinha o Datena, um candidato com um discurso de segurança muito forte, mas mais centrista, e a gente tinha essa figura típica da fauna política paulista, que é o Ricardo Nunes, que é o centrão que se descobre bolsonarista perto, sim, da eleição. Né? O Ricardo Nunes, ele foi vice do Bruno Covas e ele chega na eleição se colocando como candidato bolsonarista.
E o eleitor bolsonarista em São Paulo tinha essa dificuldade de se associar ao Ricardo Nunes. E aí que o Pablo Marçal entrou. Que o próprio Bolsonaro, naquela época, né, o Bolsonaro deu um apoio, embora o PL estivesse indicando o vice do Ricardo Nunes, foi um apoio bem tímido da família Bolsonaro, que ficava ali flertando com o Pablo Marçal, sobretudo quando o Marçal começou a crescer nas pesquisas. Sobretudo quando o Marçal começou a crescer nas pesquisas, e o Marçal entrou na eleição em São Paulo justamente subindo o tom muito forte contra a política, vamos falar assim. Vamos lembrar da propaganda do Pablo Marçal, que ele mostrava as cartas com a cara dos políticos, Sim. né? Falando, vocês são todos a mesma coisa, vocês são todos do mesmo grupo, eu sou diferente, eu sou a antipolítica da vez. O Pablo Marçal cresceu muito isso. Claro, a eleição nacional é diferente porque o Flávio tem uma coisa que o Ricardo Nunes não tem, que é o sobrenome. Sim, né? É filho, Mas né? Que ele ainda é o mais velho. Que ele tem uma postura muito mais parecida com o Ricardo Nunes de fazer política do que com o pai, o Jair Bolsonaro. Eu acho que isso está ainda sendo debatido pelo eleitor, sendo pensado pelo eleitor. Claro, acho que o Pablo Marçal, pelas declarações recentes dele, ele não entra para bater no Flávio Bolsonaro. Ele entra para ajudar o Flávio Bolsonaro. Pois é, a campanha do Flávio tá até... não tá vendo com maus olhos essa entrada do Pablo Marçal na campanha, porque acha que, como tem algumas ideias que convergem, o Marçal pode ser usado ali como trampolim pelo Flávio, né? Como escada para o Flávio aparecer. Agora, só uma curiosidade também, o Pablo Marçal, conversei com ele hoje, ele tem dito, olha, eu não vou para os debates, se eu for para os debates presidenciais, eu vou com uma outra postura, não vou para causar... Tá prometendo, né? Não sei se não cumpre. Foi o que a gente viu em 2024, nos últimos... Né? E nos últimos 2 dias ele participando de alguns podcasts, Sim, né? Com aquele discurso bem parecido com as eleições de 2024. Discursos muito parecidos, indo para cima dos outros candidatos, falando que se forem para cima dele, ele tem munição contra todo mundo. É o estilo Pablo Marçal de ser. A gente brincou aqui na Olha nossa... aí, a cadeirada aqui atrás. A gente brincou na nossa introdução que o Pablo Marçal é um poltergeist. Ele é mais ou menos isso, é uma sombra, um fantasma que entra ali no debate para bagunçar, para atrapalhar. Eu acho que essa candidatura dele, ao fim das contas, já o TSE mesmo vai, porque ele se enquadra na lei da ficha limpa, porque ele já foi condenado, né? E ainda tem essa liminar, que é meio polêmica, porque ele estava filiado à União Brasil, conseguiu uma liminar para voltar para o PRTB, né? E a legislação, ela prevê que para uma pessoa poder ser candidato em outubro, ela tem que estar filiado àquele partido há pelo menos 6 meses. Não sei como é que isso vai dar. Então, eu acho que ele tem que surfar agora, porque esses 15 minutos de fama dele pode passar rápido e a candidatura dele acabar sendo invalidada. Depende dos objetivos dele. Se ele sabe que a candidatura dele vai ser invalidada, mas ele consegue aproveitar os seus 2 minutos de fama para, por exemplo, para ajudar o Flávio Bolsonaro já valeu, né, para ele, né? Acho interessante lembrar, a gente deu na coluna, você deu matérias suas na coluna, Igor Gadelha, mostrando encontro de Ritchie, Marçal, Flávio Bolsonaro. Sim, em São Paulo, né? Pablo Marçal ajudando o Flávio Bolsonaro, dando sugestões em estratégia, sugestões em comunicação. Claro, sempre falo, a campanha do Flávio Bolsonaro não tem cara de Pablo Marçal, tem cara de centrão. Tem cara de Valdemar Costa Neto, tem cara de uma campanha profissional ali, uma campanha de quem já faz política nesse país desde de 88, 89. Mas que houve uma aproximação de Pablo Marçal com Flávio Bolsonaro ali desde o final do ano passado até esse momento em que ele se lança candidato, eu acho isso inegável. Agora, se ele conseguir entrar para tirar Flávio Bolsonaro dessa... Ele não tá nas cordas, né, Flávio Bolsonaro, mas ele tá... a sensação é que a campanha não cresce, né? É a sensação de que a campanha não consegue andar. E esses 2 dias, os 2 primeiros dias de campanha ali, domingo... A mobilização foi ruim, é verdade. Foi uma mobilização ruim. Vamos até falar um pouco disso. O Flávio Bolsonaro lançou a campanha dele ali no Rio de Janeiro, escolheu a praia de Copacabana, que era um cenário que o pai dele realizou diversas manifestações, mas o público foi bem aquém do esperado. Valdemar Costa Neto culpou, por exemplo, o tempo. Disse que estava nublado, muita gente não quis sair de casa. O Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, falou, não é normal, não era um comício. Na verdade, não era uma manifestação, era um comício. Se fosse uma manifestação, teria mais gente. Mas aquilo ali chamou a atenção. Aí ele vai para Minas Gerais, primeiro cancela a primeira agenda de campanha, que seria uma motociata em Juiz de Fora, cidade onde o pai dele levou uma facada. Vai para Belo Horizonte, quando chega lá uma agenda com o Flávio Roscoe, que é o candidato do PL ao governo de Minas, também muito esvaziada. Somente quando ele encontra o Nicolas é que teve mais gente, mas talvez mais pelo Nicolas ter mobilizado do que... Então, assim, eu acho que ele está ainda tentando entrar nisso. Agora, ao mesmo tempo que esses eventos estão, digamos assim, esvaziados,
ele tem recebido boas notícias, que tá crescendo nas pesquisas. Como eu disse, a Quest trouxe uma ótima notícia para ele. A diferença deles dois era de 8 pontos em julho, agora tá 3 pontos, né? Ou seja, a vantagem do Lula tá diminuindo, então... A vantagem do Lula diminui, mas uma informação muito interessante que você trouxe hoje também foi sobre os trackings internos, né, Igor? É engraçado. Esses trackings, para quem não está nos acompanhando, os trackings são aquelas pesquisas internas, elas não são registradas oficialmente na Justiça Eleitoral e cada campanha tem a sua. Os bancos também fazem, né? Que são pesquisas de intenção de voto diária. Eles vão tentando medir ali. E é engraçado, porque os trackings do Flávio Bolsonaro, eles apontam o Lula na frente, mas ligeiramente à frente do Flávio Bolsonaro. O tracking da segunda-feira do PL, por exemplo, mostrava que o Lula estava só meio ponto percentual à frente do Flávio Bolsonaro. Aí quando você vai na campanha do PT, que eu peguei os trackings também, tive acesso, mostra um outro cenário. Mostra ali Flávio e Lula variando de 6 a 7 pontos, com o Lula 6 a 7 pontos na frente do Flávio Bolsonaro. A gente fica se perguntando, né, se esses trackings são feitos conforme o cliente. Eu, se fosse candidato, se fosse político, não gostaria de contratar um track que me dá apenas um resultado que é bom pra mim, que mais me mostra a realidade. Eu preciso de um track que me até porque esses trackings, pra quem não sabe, eles baseiam ali a estratégia de campanha. Eles, claro, olham muito, sobretudo a Quest, o Datafolha, que são pesquisas presenciais, a Paraná Pesquisas também, mas eles também olham esses tracks até para medir, né, reações mais imediatas ali às estratégias de campanha. Enfim, tá muito engraçado, né? Enquanto a do Flávio aponta que o Flávio tá ali encostado praticamente no Lula, com o Lula meio ponto na frente, a pesquisa interna do Lula aponta o Lula com uma ampla vantagem. Eu acho que a gente tem 2 cenários possíveis nesse futuro próximo até o dia 4 de outubro, dia da eleição. O primeiro que eu imagino é que, assim, tudo bem, a gente conversa muito com jornalista, a gente conversa muito com político, a gente está aqui em Brasília. Brasília é uma cidade que come, bebe, respira política 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas se você sai aqui do Distrito Federal, se você vai... Não precisa Brasil real, não precisa nem sair do Distrito Federal. Para Goiás. Se você vai aqui para Goiás, se você vai para cidade satélite, se você vai para Taguatinga, Ceilândia, se você sai aqui do plano piloto, vamos falar assim, as pessoas ainda não estão falando tanto de eleição quanto a gente imagina, né? As pessoas ainda estão ali, né? Vai ser o Lula, vai ser o Bolsonaro, o Jair vai ser candidato, e muita gente acha que o Jair vai ser candidato ainda. É só você ver nas pesquisas espontâneas o quanto de gente ainda não sabe em quem vai votar, o quanto que diminui ali os números, né? E que isso vai, perto da eleição, as pessoas vão sabendo mais. Então, assim, as pessoas ainda não estão tão ligadas na eleição quanto a gente imagina, ou não estão tão ligadas na eleição quanto a gente que trabalha com política está ligado. O outro ponto é o que a gente também estava discutindo no último programa, que talvez essa posição de 45%, 43% vá se refletir na urna. A gente, vamos lembrar, na última eleição presidencial foi cabeça a cabeça, foi 51-49. Me parece que há uma tendência de que se Flávio Bolsonaro e Lula vão ao segundo turno, isso deve ficar muito parecido esse resultado da eleição, e muito por causa também, novamente, assista o programa de semana passada, foi ótimo o programa, mostrando que, assim, um dos lados não escolhe votar. Quem escolhe votar em Flávio Bolsonaro escolhe para não deixar Lula ganhar. Quem escolhe Lula, vice-versa, a máxima também é verdadeira. Então, acho que pode ter uma tendência nisso, nas pesquisas, que os trackings às vezes conseguem pegar, às vezes não conseguem pegar, mas que as pesquisas presenciais dos grandes institutos estão conseguindo, que é assim, tá tudo muito parelho, tá tudo muito parecido e vai ser decidido cabeça a cabeça no segundo turno. Agora as pessoas não estão tão ligadas, mas a mudança vai ser muito pequena quando a eleição chegar mais perto. Para você que está nos